E aí, meus amores, vamos lá, mais uma atividadezinha, mais uma aula, né? Vamos agradecer ao Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu, por mais essa aula. Às vezes estamos assim cansados, mas temos que agradecer, gente, todos os dias da nossa vida, tá bom? Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma aula de história. Vamos lá? Na aula passada, vocês lembram que a gente estudou fontes materiais e fontes imateriais. E aí, quem é que lembra? Sobre essas fontes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa aulinha aí, sobre memórias e história, tá certo? Que é importante também, gente. Às vezes pode até dizer assim, que é o assunto chato, mas tem muito conhecimento, ele traz muito conhecimento, viu? Esse conteúdo de história. E é exatamente sobre esses conhecimentos, sobre a cultura de um povo, sobre as tradições, é que nós vamos continuar falando um pouquinho mais, tá? Então, com o seu livrinho aí em mãos, na página 74, tá certo? Nós vamos fazer essa correçãozinha. Vocês lembram da aula passada? Fontes materiais e fontes imateriais. Quem é que ainda lembra o que é fontes material? Que é tudo aquilo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, né? Enquanto que os imateriais, o que são os imateriais? É aquilo que não se pode pegar, né? Como os saberes, o modo de fazer, as crenças, os costumes, as festas, as músicas e as danças populares. Isso daí tudo são bens imateriais, que a gente só vê, né? A gente não pode pegar, né? Agora os materiais é tudo aquilo que a gente pode ver e que pode tocar, tá bom? Ainda nessa página 74, né, a gente viu, a gente não leu, eu lembro que a gente não leu, mas a gente tem aí, ó, a técnica de confecção das bonecas que nome é esse, meu Deus? Ritichoco, do povo Carajá. É uma fonte histórica imaterial, porque o método é transmitido de geração a geração para as mulheres da comunidade, né? As bonecas são feitas em 5 etapas: extração do barro, preparação do barro, modelagem das figuras e a queima e a pintura. Isso daí são o método, né, que é transmitido de geração para geração. Então, isso daí é uma fonte imaterial. Bom? Vamos aí para a página 75. Na página 75, na página 75, na página 75, nós vamos fazer a correção. Tinha 2 questõezinhas aí para vocês fazerem. Na 75, tá certo? Veja aí no seu livro. Nós começamos aí aqui era a 4ª questão, tá certo? 4ª questão. Que era para você colocar ou a letrinha M ou a letrinha I, né? A M é de fonte material e a I é de fontes imaterial. Bom, vamos lá. Nós temos aí, essa primeira gravura, nós temos a festa do Divino, lá no município de São Luís, no estado de São Paulo, né? Isso daí é fonte material ou fonte imaterial? Imaterial. Fonte imaterial. Então, você vai colocar um izinho aí. E o do lado, nós temos a festa do Maracatu Rural, no município de Nazaré da Mata, no estado de Pernambuco. Também é imaterial, que é uma festa, é música, tudo é considerado imaterial, fonte imaterial. Cerâmica produzida pelo povo Carajá, nós acabamos de ver
que essa cerâmica produzida também é considerada uma fonte imaterial, porque vai passando, é uma tradição que vai passando de geração a geração. Então, aqui também é considerada uma fonte imaterial. Bom? E detalhe de pintura rupestre no Parque Nacional Serra de Capivara. Então, a gente observa aí, isso daí eram os desenhos feitos nas pedras, rupestre é porque era nas pedras, tá certo? Nas cavernas, naquela época, né? Da pré-história. Então, aí é M, a letrinha M. E na quinta questão, você conhece alguma tradição da sua comunidade que possa ser considerada uma fonte histórica imaterial, né? Se sim, qual? A gente conhece muito, gente, principalmente assim, levando as tradições aqui do Nordeste, né, do Ceará. A gente tem festas juninas, nós temos festas religiosas, reizado, né? Reizado também que faz parte de festas religiosas. Nós temos Bumba Meu Boi também, que é considerado uma fonte histórica imaterial, tá bom? Você colocou alguma dessas, né? Festa junina, deixa eu colocar aqui só festa junina, que é dança, né? Festa junina, festas religiosas, pode ser que você tenha colocado aí outra coisa, tá bom? E aí, se for uma fonte histórica imaterial, porque você sabe que imaterial, o que é imaterial, são as fontes, o que é que você não pode, se você não pode pegar, você não pode, são os saberes, aí tem um modo de fazer, as crenças, os costumes, as festas, as músicas, as danças populares, que é no caso aqui, né, festa junina, festas religiosas, tem Bumba Meu Boi, ok? Pronto, podemos passar aqui para outra página, vamos lá para a página 76. Eu ia até, gente, eu estava até vendo aqui esse conteúdo, e eu ia até passar essa página aqui, mas eu achei tão interessante essa história aqui sobre a sabedoria dos griões, né? Vamos entender o que é isso daqui, tá certo? Esse texto, né, ele descreve a importância da herança cultural dos griões, que são os contadores de história que ajudam a preservar a memória do seu povo. Então, esse povo aqui, né, eles são os indivíduos que vivem na África e têm por vocação, preservar e transmitir as histórias do seu povo. Ou seja, eles não deixam a tradição morrer, né? Eles sempre estão contando essas histórias de geração a geração, para nunca acabar, nunca você sempre conhecer a história desse povo, do povo da África, tá certo? E eu tava lendo aqui esse conteúdo, que eu vou já ler para vocês, e vocês vão me escutar direitinho. Isso daqui, gente, é uma história que eles contam oralmente, né? Ou você acredita ou você não acredita, tá bom? Quando você consegue ver, quando você consegue pegar, você acredita melhor. Mas aí só das pessoas contar, mas eles têm essa tradição e as pessoas confiam, as pessoas acreditam que realmente acontece, né? E a gente tira, eu estava olhando aqui e a gente observa em você contar alguma coisa. Os historiadores, né, que eles coletam todas essas informações, eles não contam uma coisa só por contar, não. Eles contam porque eles ouviram, né? Então, os historiadores, quando eles vão contar a história, por exemplo, vamos contar a história de Fortaleza, né? E
você não tem material concreto para saber se realmente aquilo aconteceu. Mas você escuta o que as pessoas falam. É você acreditar, é você ir atrás de fontes, essas fontes orais. Elas existem, gente. Existem, tá certo? E aí, eu estava lembrando, quando eu estava lendo aqui esse conteúdo, e eu estava observando. E eu pesquisando algumas coisas sobre esses griões, né? Aí eu estava vendo como eles só contam a história, né? São os indivíduos que contam as histórias que acontecem na África, os contos, as lendas e muitas outras coisas, né? E a gente diz assim, ó, por exemplo, uma brincadeira aquela brincadeira que eu acho que vocês conhecem, gente, que é o telefone sem fio. Vocês conhecem aquela brincadeira? A gente fazendo essa brincadeira, por exemplo, faça aí na sua casa, coloque seu pai, sua mãe, quem tiver aí na sua casa e faça essa brincadeira do telefone sem fio. Diga uma palavra no ouvido da pessoa, né? Para ver se a última pessoa, se foi a mesma palavra que você falou, sempre vai mudar alguma coisa, gente. Sempre muda. Então, essa é a sabedoria dos griões. Vamos lá. Aí na página 76. Muitos povos da África transmitiam e ainda transmitem os conhecimentos de uma geração a outra por meio da tradição oral, que é o que eu acabei de falar com vocês. Em determinadas sociedades africanas, a palavra nas histórias ou nos cantos é essencial, e é por meio da palavra que temos contato com diferentes saberes e criamos histórias. Nessas culturas, as pessoas mais velhas eram e ainda são muito respeitadas. Afinal, elas têm experiência de vida, né? A vovó, como tem história para contar, né, gente? E contribui para preservar as tradições e as memórias de um povo. Em algumas sociedades africanas, a sabedoria antiga era transmitida às gerações mais novas por meio dos griões. A palavra grion significa contador de histórias, né? Os griões ensinam os conhecimentos tradicionais do seu povo contando história e também cantando. Fazendo isso, eles mantêm vivas as lendas e as histórias que explicam as origens familiares, os eventos do cotidiano e os fenômenos da natureza. A atividade dos griões foi recriada no Brasil com base nas tradições da origem africana. Nos dias atuais, os griões representam a importância de preservar os saberes tradicionais e as heranças culturais africanas. Eu estava até pesquisando sobre as lendas africanas. Depois eu posso até trazer uma gente para mim ler para vocês. Como eu já li isso aqui, para não ficar muito cansativo para vocês. Então nós temos aí o cora. O cora é um instrumento musical, né? Tá os instrumentos musicais aí na página 76. Tem o balafon, e tem o cora. Se vocês se interessarem, olhem lá no Google, olhem no Google, veja esse tipo de instrumento aí, cora, coloque no Google cora e balafon, para ver como é que eles tocam, né? Porque eles cantam também. Então nós temos aí essas histórias aí que o pessoal conta sobre os griões, né? Que são esses povos que vivem na África e têm por vocação, eles têm por vocação preservar e transmitir as histórias do seu povo, tá certo? Então aí na página 77, você vai responder essas questõezinhas de acordo com o que a tia leu aqui. Se você precisar, você vai novamente aqui nessa fonte, tá certo? Nessa fonte de pesquisa, para procurar essas respostas aqui, ó. De acordo com o texto, quem são os griões? Tem logo no comecinho aí laranja, já tem dizendo quem são os griões, né? São os contadores de histórias que ajudam a preservar a memória do seu povo. Muito bem. Sobre o que tratam as histórias e as lendas contadas pelos griões, que é sobre o que tratam essas histórias e essas lendas que eles contam, tem também aí, tá, gente?
tem aí no livro de vocês, né? Origens familiares, eles explicam, né, as origens familiares, os eventos do cotidiano, os fenômenos da natureza. E qual é a importância dos griots para a sociedade africana? Eles mantêm viva a história, né, a história e as tradições da comunidade. Na quarta questão, pergunte aos familiares, né, e pesquise. Você não vai fazer essa questão. Você não vai fazer a 4, tá bom? Você vai fazer só a primeira, a segunda e a terceira, pesquisando aí nesse conteúdo aí. Você vai pesquisar e vai fazer essa atividadezinha bonitinha. E se informe mais, gente, é tão interessante. Procure pesquisar um conto ou uma lenda de origem africana. Muito, gente. Muitas mesmo. Depois eu vou trazer no dia aí, na aula de artes, alguma coisa assim, eu vou trazer uma lenda do povo africano, para você ver como é riquíssima a cultura deles. Muito, né? Eu lembrando aqui de uma semana cultural que nós fizemos, e a gente fez, nós representamos a África, e foi assim riquíssimo o que nós apresentamos sobre os africanos, tá certo? É uma cultura muito rica, gente, muito rica mesmo, tá bom? Então faça a sua atividadezinha, lê novamente. Eu dizendo para vocês que queria até dar uma pulada nesse conteúdo, mas eu achei muito interessante para a gente poder conhecer um pouco mais sobre outras culturas. Nós temos a nossa, né, nós temos a nossa cultura, e as pessoas respeitam a nossa cultura do Nordeste, cultura do Ceará, e também a gente tem que conhecer e tem que respeitar também a cultura de outros povos, tá bom? Um beijo, faça a sua atividade direitinho, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.